Olá pessoal, me chamo Gerson Silva da Cunha e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Morfogênese e Estrutura do Capim-Camelo submetido ao estresse hídrico, que tem como autores Ana Camila Brito Nogueira, Gerson Silva da Cunha, Daniel Lucas Santos Dias, Rita Kelly Couto Brandão Dias e Antônio de Oliveira Costa Neto. A pecuária é uma atividade de grande importância no cenário nacional, já que o Brasil possui um dos maiores rebanhos comerciais de bovinos do mundo, e boa parte dessa produção pecuária ela se dá em sistemas predominantemente a pasto, já que o Brasil possui uma grande extensão territorial e, consequentemente, uma grande área de pastagem. Diante desse cenário, há no país uma grande variedade de espécies forrageiras. No entanto, quando se trata de espécies que sejam adaptadas à condição de restrição hídrica severa, como é comum acontecer na região semiárida, essas opções se limitam basicamente aos capins búfeo, corrente, gramão e andropógo. Então, visando sanar parte dessa lacuna, foi lançado no Brasil em 2021 o capim-camelo, que é um híbrido de urucua rusiense com urucua brisante e urucua decumbens, que se propõe a ser uma planta que tolera o déficit hídrico severo e que pode ser cultivada em regiões com um período de estiagem prolongado. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar os impactos do déficit hídrico sobre os atributos morfogênicos e estruturais do capim-camelo. Para isso, foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado, com 3 tratamentos, sendo eles T1, 25% de disponibilidade de água no solo, T2, 50% de disponibilidade de água, e T3, 75% de disponibilidade de água no solo, que seria a capacidade máxima de retenção de água no solo. Foram utilizadas 4 repetições, sendo que cada repetição era representada por um balde contendo 3 plantas. A capacidade máxima de retenção de água do solo foi estimada conforme proposto por Bonfim Silva e Souza, pelo método de tempo de drenagem, o método gravimétrico por tempo de drenagem. O experimento ele foi desenvolvido em ambiente protegido, então foi feito o corte de uniformização dessas plantas, o desbaste das plantas, deixando apenas 3 plantas mais desenvolvidas em cada balde. E no momento do início do experimento também foi feita uma adubação com 75 kg de nitrogênio por hectare. Nesse momento também foi marcado um perfil em cada planta e cada perfil desse serviu para fazer as análises morfogênicas, as avaliações morfogênicas. Então, dia sim, dia não, cada balde, todos os baldes na verdade eram pesados e pela diferença de peso a água era reposta até chegar ao nível de 75, 50 e 25%. Então, os atributos morfogênicos avaliados foram a taxa de aparecimento de folhas, o filocrono, que é o oposto da taxa de aparecimento foliar, a taxa de alongamento de folhas e a taxa de alongamento de colmos. Também foram avaliadas os atributos estruturais, altura de plantas e número de perfilhos. Essas avaliações foram feitas ao longo de 2 ciclos de crescimento, sendo que o primeiro ciclo teve uma duração de 15 dias e o segundo de 21 dias. E o final de cada ciclo foi marcado pelo corte das plantas, que foi definido a partir do florescimento das plantas. Então, os atributos morfogênicos são uma média entre os 2 ciclos, a altura das plantas também é uma média, e o número de perfilhos é um somatório do que foi obtido nos 2 ciclos. Os resultados obtidos eles foram processados no RStudio, foi feita a verificação dos pressupostos da análise de variância pelos testes de Shapiro, Wilk, Bartlett e Levin para verificar a homogeneidade de variância e a normalidade dos resíduos. Esses pressupostos foram atendidos e os dados foram analisados pela ANOVA e pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Os resultados obtidos é que a taxa de alongamento de folhas ela foi reduzida apenas no tratamento 1, com 25% de disponibilidade de água. O tratamento 2 e 3 foi estatisticamente igual. A taxa de alongamento de colmo ela decresceu significativamente à medida que a disponibilidade de água no solo reduziu. Isso se dá porque o crescimento vegetal, especialmente o alongamento foliar, são processos sensíveis à
a limitação hídrica, já que a limitação hídrica afeta a pressão de turgor, consequentemente impacta na expansão celular e divisão celular, que são processos fundamentais para o crescimento vegetal. Além disso, em condição de limitação hídrica, há a redução na absorção e translocação de assimilados pelas plantas, que impacta diretamente no seu desenvolvimento. Então, outros autores, como Pesopani e colaboradores, avaliando diferentes cultivares de braquiária, notaram reduções que variaram de 62%, chegando até 94% na taxa de alongamento de folhas quando essas braquiárias foram submetidas à limitação hídrica. Já no capim-camelo, no presente trabalho, quando do tratamento 2 para o tratamento 1, houve uma redução de apenas 43%, mostrando aí uma certa vantagem dessa cultivar em relação às avaliadas por Pesopani. Também o capim Piatã, avaliado por Duarte e colaboradores, ele apresentou um aumento na taxa de alongamento foliar e foi semelhante ao que aconteceu aqui com o capim camelo, quando a disponibilidade de água no solo reduziu de 75% para 50%, na verdade. Houve um aumento na taxa de alongamento de folhas. Já essa redução na taxa de alongamento de colmos pode ser uma consequência da menor competição por luz, já que as plantas tiveram menor densidade de folhas, consequentemente não estimula a busca por luz pela planta. A taxa de aparecimento de folhas também foi significativamente reduzida, consequentemente houve um aumento no filocrono. Isso acontece porque a atividade meristemática ela depende da divisão e expansão celular, que são processos muito sensíveis a condições de restrição hídrica. Também foi observado por outros autores, como Gomes e colaboradores, que o capim-camelo reduziu a taxa de aparecimento de folhas quando cultivado sob 30% de disponibilidade de água no solo. A altura das plantas também foi reduzida gradativamente e o número de perfilhos, o tratamento 2 apresentou o melhor resultado. O tratamento 1 e 3 foram intermediários. Então, a redução do perfilhamento do capim-camelo também foi observada por Gomes, quando ele foi cultivado em condição de restrição hídrica severa. No entanto, nesse trabalho, o tratamento 2 apresentou o melhor resultado, sendo superior ao tratamento 3, mostrando aí uma resposta positiva quando cultivado em déficit hídrico moderado. Isso é importante porque o perfilhamento ele é fundamental para a perenidade dos pastos e é muito sensível à condição ambiental. Outros capins como o Marandu, Charaés e Piatã, avaliados por Santos, também mostraram redução do perfilhamento quando reduzir a disponibilidade de água no solo. A altura das plantas foi reduzida seguindo o comportamento do alongamento dos colmos, já que o alongamento de colmo é um processo fundamental para a planta ter uma maior altura. Outros autores também observaram no Pânico Zuri uma redução na altura das plantas quando foi cultivada sob déficit hídrico severo, nesse caso de 25% de disponibilidade de água no solo. Aqui uma imagem ilustrativa comparando as plantas do tratamento 1, 2 e 3. É possível observar aí uma diferença mais acentuada do tratamento 1 e uma certa semelhança entre os tratamentos 2 e 3. Como conclusão, temos que o déficit hídrico severo reduziu significativamente a taxa de aparecimento e alongamento foliar, aumentou o filocrono e limitou o crescimento das plantas, evidenciando a sensibilidade da cultivar camelo a condições de déficit hídrico extremo. No entanto, o déficit hídrico moderado possibilitou uma manutenção parcial do crescimento das plantas, com destaque para o perfilhamento. O melhor desempenho foi obtido com a disponibilidade de água entre 50% e 75%, mostrando que a planta pode ser cultivada em regiões com seca moderada, e também recomenda-se a realização de pesquisas de campo mais amplas com diferentes condições de solo e clima, além de análise comparativa com outras espécies já sabidamente tolerantes ao déficit hídrico. Essas são as referências e muito